Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 5 de março, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 4. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem a ti. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe nesse domingo a sua vida, a sua família. E como eu gosto sempre de falar no domingo, aproveita esse domingo para ir com a sua família à igreja. Aproveita esse domingo para abraçar, para pedir perdão. Aproveita esse domingo, dedica um tempo à sua família, dedica um tempo a você. Descanse da sua rotina e renove as suas forças no Senhor. É muito importante que no domingo nós procuremos renovar as nossas forças na presença de Deus, buscando ao Senhor através da oração, através da Eucaristia, através do amor que o Senhor tem para cada um de nós. Quando eu lia a liturgia de hoje, a primeira, a segunda leitura, o Evangelho, são mensagens maravilhosas. O Evangelho inclusive fala da transfiguração do Senhor. Mas, quando eu lia e meditava um pouco, o Senhor falou muito ao meu coração sobre essa passagem de Gênesis, sobre o chamado que o Senhor fez a Abraão. E eu queria meditar um pouco com vocês hoje sobre esse chamado, mas sobre a fé. É por isso que Abraão é chamado o pai da fé, porque Abraão, ele confiou no Senhor. Abraão confiou totalmente no Senhor. E ele então tomou a decisão de, nessa confiança, andar pela fé. Porque quando o Senhor chama Abraão, ele ainda era Abrão, ainda não tinha sido recebido o nome de Abraão. Abraão significa pai de multidões. O Senhor então o chama e fala com ele: sai da tua terra, da tua família, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor estava fazendo promessas a Abraão, mas para que essas promessas fossem realizadas, era necessário o sim de Abraão, era necessário a confiança que aquelas palavras eram palavras de um Deus que não falha, de um Deus que é fiel. E é por isso que essa palavra me toca, meus irmãos e minhas irmãs, porque a própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é palavra de Deus. E nós meditamos uns dias atrás sobre essa palavra, sobre a confiança que nós precisamos ter na palavra de Deus. E Abraão confiou. Ele confiou que a promessa, o chamado que o Senhor tinha para ele, era o chamado de um Deus fiel, um chamado de um Deus que ama, e que quando ele chama, ele dá para a pessoa todas as ferramentas necessárias para que no seu nome tudo possa se realizar. E o Senhor chama Abraão dizendo: deixa tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E é aqui que está o segredo da fé. O
O Senhor, ele não entregou para Abrão todo o plano. Era necessário que Abrão confiasse no Senhor e vivesse um dia de cada vez e desse um passo de cada vez na certeza que o mesmo Deus que chamou é o Deus fiel que honra a sua palavra. E nós, irmãs e irmãos, precisamos muito aprender com Abraão sobre esse dom da fé. Sobre esse dom da fé. Quando nós meditamos sobre a fé, eu gosto muito de citar esse exemplo. O resumo da fé é isso. Você coloca os pés e depois Deus coloca o chão. E no livro de Hebreus, São Paulo vai falar sobre a fé no capítulo 11 e vai dizer que a fé é o fundamento da esperança e uma certeza das coisas que nós não vemos. E se nós pegarmos, inclusive até te aconselho a ler todo o capítulo 11 de Hebreus, São Paulo ele vai narrar vários homens e mulheres, vários heróis da fé que viveram pela fé. Noé também foi um deles, que pela fé obedeceu a Deus, que pela fé não teve medo de fazer a vontade de Deus. Então, meu irmão, então, minha irmã, nesse tempo de quaresma, nós somos chamados a fazer essa experiência da fé. Eu creio que quando o Senhor nos chama para uma missão, quando o Senhor nos faz uma proposta, Ele nos faz um chamado, sabendo que Ele vai guiar os nossos passos. Ele vai conduzir a nossa vida. Ele vai nos direcionar. É por isso que nós não precisamos ter medo. E quando eu preparava essa pregação, o Senhor colocava no meu coração muito isso, de pessoas. E você que está ouvindo essa palavra pode ser uma dessas pessoas, que já recebeu um chamado de Deus para servi-lo, mas o medo está te bloqueando. O medo de você não conseguir, o medo de você ter que deixar coisas para trás, o medo do que vai ser lá no futuro. Mas o Senhor hoje quer dizer para você: creia que a proposta e o chamado que eu tenho para você é um chamado de vida. O Senhor não te chamaria se Ele não conhecesse o seu coração, porque a própria palavra fala que o Senhor ele não dá para ninguém um fardo acima das forças de quem pode carregar. Então, se você está indeciso, se você já até rejeitou, se você está em dúvida, eu te convido, peça ao Senhor esse dom da fé e faça como Abraão, faça como Noé, faça como nossa mãe, a Virgem Maria, faça como os santos e santas do Senhor, que não ficaram questionando Deus. Abraão poderia ter questionado: mas onde é essa terra? Por que o Senhor quer que eu saia daqui e vá para outro lugar? Não. Abraão creu e viveu pela fé. E o Senhor disse: olha, se você atender o meu chamado, eu vou fazer de você, através de você, vai nascer um grande povo. Eu te abençoarei. Eu engrandecerei o seu nome, de modo que ele se torne uma bênção. E o Senhor cumpriu fielmente a promessa que ele fez a Abraão, porque Abraão também cumpriu e atendeu o chamado do Senhor. Deus tinha promessas para Abraão. Deus tem promessas para mim, eu creio. Deus tem promessas para você. O que cada um precisa fazer é ter a coragem de ouvir a voz do Senhor e de dizer sim para Ele. Porque quando damos o nosso sim, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio. E nós precisamos crer, irmãos e irmãs. Crer na palavra de Deus. E como nós meditamos esses dias atrás, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro de contos, de historinhas, de fábulas. A Bíblia é a boca de Deus.
É o Senhor falando com o seu povo. É o Senhor instruindo o seu povo. É o Senhor abençoando o seu povo. É o Senhor edificando o seu povo. Para que um dia possamos chegar e ser chamados: vinde benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meu irmão e minha irmã, quando nós damos o nosso sim para o Senhor, e veja bem, não é um sim no escuro, mas é um sim na fé, na confiança. Se o Senhor me chamou, Ele vai estar comigo. Ele vai estar comigo. E eu posso te garantir, como um testemunho da minha vida: o Senhor me chamou, Ele está comigo. Ele está comigo. Eu posso te garantir que eu senti, nos momentos de grande provação, o Senhor estava ali. E o Senhor pedindo, me chamando: anuncia a minha palavra, prega a minha palavra, leva a minha palavra. E eu dizia para o Senhor: Senhor, como que eu vou fazer? Eu não sei, mas eu estou aqui. E o Senhor foi conduzindo, o Senhor está conduzindo, e a prova disso é você que está aí agora ouvindo essa palavra, você que está ouvindo essa pregação, você que um dia aceitou o convite para entrar nesse canal de evangelização e ouviu a palavra de Deus, você que testemunha a transformação que Deus tem feito na sua vida. E o Senhor simplesmente me falava: prepara a minha pregação, prepara a minha palavra, porque o meu Espírito vai levar, o meu Espírito vai conduzir. E algo que o Senhor colocou muito no meu coração quando eu iniciei essa missão, diante do Santíssimo, o Senhor dizia: fala para o meu povo na linguagem simples que eu te ensinei, para que todos possam entender a minha mensagem. Isso é maravilhoso, irmãos e irmãs. Hoje essa palavra tão simples, ela chega em tantos lugares, do Brasil e fora do Brasil, para a glória do Senhor, porque tudo é dele. Mas eu precisei acreditar, e eu quero te convidar: acredita. Acredita no que você pode ser nas mãos de Deus. Acredita. O Senhor pode fazer de nós uma potência nas suas mãos, assim como Ele fez quando Ele chamou Abraão e falou que ele seria pai de multidões, que nele existiria um grande povo e o seu nome se tornaria uma bênção. Abraão é chamado pai das multidões. Meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar a crer. Eu quero te convidar hoje a ver a palavra de Deus como essa boca do Senhor que falou com Abraão. É o mesmo Senhor que está agora falando com você, falando comigo, e dizendo simplesmente: confia em mim. Confia em mim. O Senhor, quando Ele nos chama, Ele não nos mostra o que vai acontecer lá no final, mas Ele garante que Ele vai estar conosco. Quando Jesus chamou os discípulos, eles não sabiam, eles não entendiam ainda o chamado. Alguns até pensaram que Jesus seria um revolucionário, que iria tirar o povo da opressão romana. Mas Jesus foi ensinando para eles que o reino dele não era desse mundo. E eles foram entendendo o chamado do Senhor. E Abraão viveu também cada dia confiando. Confia. Confia no Senhor. Cada passo. Eu estou dizendo isso hoje para vocês, porque é para mim primeiro. O Senhor prometeu. Ele disse: essa palavra vai chegar na vida de muitas pessoas. E não é para minha glória, é para a glória do Senhor. Eu não mereço. Eu sou uma pessoa simples como você e do outro lado. Mas a misericórdia de Deus, o Senhor olhou para mim e me chamou, assim como Ele te chama. Então não tenha medo. Dê para o Senhor o seu sim.
Tenha coragem de dizer, como a Virgem Maria: eis aqui o servo, a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua vontade. Quando a bem-aventurada Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo, o anjo não falou com ela todo o plano até o fim, mas falou que ela iria conceber e dar à luz a um filho, e ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Meu irmão, minha irmã, o Senhor me chama, o Senhor te chama a confiar nele, a acreditar nele, a entregar a direção da nossa vida nas mãos dele e andar pela fé na certeza que o Senhor estará conosco, que nas horas difíceis ele combaterá por nós, que no momento de dor ele irá nos abraçar, que nas lágrimas ele estará enxugando as nossas lágrimas, e quando nós cairmos ele estenderá as mãos e nos guiará para nós chegarmos até o fim da jornada. Em nome de Jesus, eu te convido hoje para dar o seu sim para o Senhor. Vamos então à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, eu creio que todos nós nascemos com um propósito. E quando o Senhor permitiu que nós nascêssemos, que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, já nos chamava pelo nome. E o Senhor tem sim um propósito para cada um de nós, um chamado. Nós não viemos aqui na terra sem um propósito do Senhor. Assim como Abraão teve o seu chamado, assim como Noé teve o seu chamado, assim como os profetas tiveram o seu chamado, assim como os apóstolos tiveram o seu chamado, assim como os santos e santas do Senhor tiveram o seu chamado e deram um sim à sua vocação. Eu quero te pedir hoje, Senhor, que cada um possa ter a coragem de dar o seu sim. Tira de nós todo medo, toda preocupação com o futuro, todo pensamento de incapacidade. Tira, Senhor, e mostra que quando o Senhor nos chama, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos prepara, é o Senhor que nos molda. Nós temos que simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor, e deixar o Senhor trabalhar no nosso coração. E eu creio, Senhor, que dando o nosso sim, nós tomaremos posse da bênção, a bênção que o Senhor tem preparado para todos aqueles que crerem, para todos aqueles que confiarem no poder do teu santo nome. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.